Olá pessoal, meu nome é Patrícia, eu sou autora do artigo Tecnologia como incremento à prevenção e à repressão às políticas públicas de prevenção e repressão à corrupção. E a ideia aqui hoje é trazer algumas ideias gerais sobre esse artigo para vocês terem uma noção do que foi escrito e ver se interessam para poder ler posteriormente. O objetivo desse artigo, na verdade, é analisar a tecnologia no âmbito das políticas públicas de prevenção e repressão à corrupção, ou seja, entender um pouco da contribuição que a tecnologia tem trazido para essa seara e também os desafios que acabam se impondo para que essas políticas se tornem mais efetivas. Okay? Então, o artigo, na verdade, ele parte do pressuposto de que a corrupção, ela, na verdade, é um fenômeno que ele avilta tanto o desenvolvimento socioeconômico dos estados, dos países, como também a própria democracia e a cidadania em si. Existem dados da ONU, que hoje em dia são bem atuais, no sentido de que o custo da corrupção em nível mundial seria de aproximadamente US$ 1 trilhão. Especificamente no caso do Brasil, nós temos que esse custo seria de aproximadamente 69 bilhões, o que corresponderia a 2,3% do nosso PIB, o que é uma quantia bem alta. Além disso, nós temos que levar em consideração que a corrupção, ela na verdade, também trata da democracia de uma forma aviltante, ou seja, a partir de grandes escândalos, como nós temos visto atualmente, percebemos que há um certo descrédito em relação aos políticos e às instituições democráticas. E ainda, enquanto um desvio de verba pública, a corrupção também compromete a realização, a concretização dos direitos sociais. Portanto, essa corrupção precisa ser combatida. Entretanto, nós temos que lembrar que desde o início do século XX, quando começaram a surgir as inovações tecnológicas, a criminalidade também se favoreceu dessas técnicas novas de tecnologia e isso impulsionou a criminalidade de certa forma, trazendo mais celeridade e mais eficiência para os seus atos. Desde então, surgiu a preocupação de que o combate a essa corrupção tem que estar sempre aliado a essas mesmas ferramentas, ou seja, deve ser introduzido dentro da seara de combate e repressão à corrupção a questão tecnológica. Isso é extremamente necessário. E isso deve ser feito por meio das políticas públicas. Então, o artigo aqui, ele pretende analisar como isso foi feito dentro das políticas públicas. Entretanto, antes de entrar nessa análise, é preciso que nós consideremos que quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando do quê? De uma ação governamental e que essa ação ela é voltada para a realização de um fim, esse fim sendo politicamente decidido, ou seja, parte de uma decisão política, e além disso ele é socialmente relevante. No caso, a relevância que nós temos é o controle da corrupção e a preservação da democracia e da cidadania. Então, considerando esse conceito de políticas públicas anticorrupção, é muito importante nós lembrarmos que, no contexto brasileiro, essas políticas elas não estão centradas em uma única agência. Por outro lado, elas encontram-se sim dispersas em diversas instituições que exercem atividades nesse sentido. E isso, por um lado, é muito bom, porque traz como vantagens a especialização dessas instituições e, ao mesmo tempo, um menor risco de captura. Por outro lado, o que nós temos é uma grande preocupação com a necessidade de coordenação e de integração dessas mesmas instituições. E a tecnologia pode vir favorecer isso. Então, para fazer esse estudo, o que o artigo se propôs? A ideia foi, na verdade, analisar cada uma dessas instituições que participam desse contexto de políticas públicas anticorrupção, basicamente MP, TCU, CGU, a Unidade de Inteligência Financeira Brasileira, ou seja, o antigo COAF, e também a ENCLA, e dentro deles verificar como tem sido o desenvolvimento tecnológico, quais as contribuições que a tecnologia tem trazido. Feita essa análise, então, nós verificamos, dentro dessa pesquisa, que existem duas grandes áreas em que nós verificamos avanços tecnológicos dentro dessas instituições. A primeira delas é a transparência e a segunda é a questão da coleta, da análise e do compartilhamento de dados.
Primeiramente, falando sobre a transparência em si, a transparência, obviamente, ela traz como benefício para a corrupção, para a repressão à corrupção e para a sua prevenção também, a questão da disponibilização de dados, que hoje é feita de forma eletrônica. E como exemplos de sucesso dentro dessas instituições, nós podemos citar o portal do ranking nacional do MP, que traz ali uma avaliação da transparência dos municípios e dos estados. Temos também o portal da CGU, que é um portal de transparência no qual o próprio cidadão pode verificar ali a utilização dos recursos públicos que são, na verdade, oriundos dos impostos, ou seja, ele traz essa ferramenta eletrônica do controle social, que é muito relevante quando a gente fala de políticas anticorrupção. E ainda, outra iniciativa muito importante que foi verificada no âmbito da CGU é a avaliação de transparência, que é realizada pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação da CGU, e que ela avalia, na verdade, a aderência da transparência em relação a normas e a também boas práticas relacionadas aos órgãos estatais, como, por exemplo, o MP, legislativo, judiciário e também empresas estatais. Então traz aí uma inovação nesse campo e isso com certeza trouxe muita celeridade e muita confiabilidade em relação às informações. Além da questão da transparência, como nós vimos, o outro grande grupo, ele se refere então à questão da coleta, análise e compartilhamento de dados. Nesse ponto, o compartilhamento é a parte mais sensível que ainda se encontra mais em evolução. Mas quando falamos de análise de dados e de coleta, nós temos sistemas muito bem desenvolvidos dentro dessas instituições e cito aqui como exemplo o sistema Pandora, no âmbito do MP, que é o sistema que é responsável por fazer ali uma varredura eletrônica e ali ele pinça algumas inconsistências e a função dele é identificar crimes contra a administração pública. Então ele tem uma grande serventia quando a gente fala de prevenção à corrupção. Da mesma maneira, o portal da CGU, na verdade não é um portal, é um sistema que a CGU tem que chama Sistema Alice. É um sistema que faz da mesma forma uma varredura nos projetos de licitação, nos editais de licitação, em busca de inconsistências. Ele pinça essas inconsistências, elas são analisadas e assim evita então algum tipo de fraude nas licitações. Esse sistema, inclusive, agora no ano de 2019, foi responsável por evitar a perda de aproximadamente 80 milhões de reais. Isso tem sido divulgado atualmente e traz aqui um resultado concreto do que a tecnologia tem, como ela tem contribuído, na verdade, para essa repressão à corrupção. Além desses sistemas, então, que nós temos, nós não podemos deixar de falar do SiscoAF. O SiscoAF, na verdade, é o sistema que existe ali no âmbito da Unidade de Inteligência Financeira, que antes era o COAF, e que é responsável pelo cruzamento, pela análise dos dados ali que existem naquele âmbito. E sem ele, o COAF não conseguiria exercer a sua atividade de forma tão célere e tão eficiente. Então, são 3 exemplos muito concretos de como a tecnologia tem contribuído nesse âmbito da coleta e da análise de dados. O compartilhamento é um ponto mais sensível, nós abordamos isso no artigo, que ele ainda tem algumas peculiaridades, existem algumas questões relativas à autorização judicial ou não, que inclusive foram discutidas no STF recentemente. Então, o compartilhamento é uma tendência, mas ele ainda tem coisas a serem regulamentadas. E ainda, por fim, depois de todas essas 2 grandes áreas que nós verificamos, nós não poderíamos deixar de falar da ENCLA. A ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que foi criada em 2006, é uma rede de diversas instituições que tem como objetivo a prevenção e a repressão à corrupção e à lavagem de dinheiro. Já em 2006, quando ela foi criada, ela criou então a Rede Lab LD. Essa Rede Lab LD, na verdade, ela consiste em uma rede de laboratórios de tecnologia e esses laboratórios de tecnologia hoje estão dispersos dentro dos órgãos do MP e da Polícia Civil, sendo que eles são coordenados pelo DRCI. Então, eles proporcionam, na verdade, aparato tecnológico, experiência tecnológica e sendo uma rede, eles incentivam muito essa troca de experiências. E isso tem sido muito benéfico, como
a gente pode verificar nos resultados. Além disso, a ENCLA sempre se preocupou com a questão tecnológica, como a gente vê desde 2006 já investindo nesse ponto da tecnologia. Suas ações sempre tiveram esse cunho, essa missão, e hoje em dia, se nós verificarmos lá no site da ENCLA quais as ações programadas para 2020, nós verificamos que sim, mais da metade ou aproximadamente a metade das ações previstas estão relacionadas a aprimoramento tecnológico. Dito isso, nós temos um panorama das instituições e da tecnologia que as envolve quando a gente fala de combate e repressão à corrupção. E aí a gente consegue então extrair como principais contribuições da tecnologia nessa seara a celeridade, sem dúvida alguma, porque ela trouxe mais agilidade para os processos que se fossem feitos de forma manual demorariam muito mais, e também uma questão de confiabilidade, de imparcialidade nas informações. Isso foi muito importante. E considerando um sistema multi-institucional que nós temos, em que as atividades de prevenção à corrupção estão dispersas entre várias instituições, ela tem uma contribuição muito importante, que é a questão da integração. Então, a integração de base de dados, o compartilhamento, tudo isso permite que a gente tenha uma relação mais próxima entre essas instituições. Então, esse foi um ponto muito importante que a tecnologia veio agregar. Entretanto, não obstante a gente tenha muitas contribuições, existem alguns desafios que necessitam ser superados no âmbito da tecnologia. E aqui no artigo, então, nós apontamos alguns que foram identificados. O primeiro deles é a questão de você criar uma cultura institucional dentro dessas instituições voltada para a tecnologia. Ou seja, você criar esse ambiente em que a tecnologia faça parte desde o treinamento, da contratação, até o dia a dia dos próprios profissionais. E isso, com certeza, vai acabar culminando numa formação multidisciplinar, ou seja, aquelas pessoas que estão envolvidas nesse processo, os profissionais da área, eles não podem ser apenas advogados, apenas administradores, mas eles necessitam ter esse olhar para a tecnologia também. E isso é um desafio a ser superado. Além disso, falando da parte jurídica especificamente, em relação aos dados em si, que a tecnologia vem trabalhando, o objeto da tecnologia de informação e comunicação ultimamente tem sido os dados, nós identificamos primeiro a questão da confiabilidade dos dados. Então isso precisa ser trabalhado para que, no futuro, a gente consiga utilizar determinados dados sensíveis como prova formal dentro de um processo judicial. Então isso é uma tendência, mas há desafios a serem superados. E além disso, outro ponto importantíssimo aqui é a questão do compartilhamento dos dados, como nós vimos. Necessitaria então de algum tipo de autorização judicial ou não, dependeria do tipo de dados. Então isso são questões que se põem hoje em dia, inclusive tivemos decisões recentes do STF em uma seara dentro da unidade de inteligência financeira, mas ainda precisam ser discutidos em âmbito geral. Enfim, essa é uma breve ideia do que nós temos no nosso artigo e fica o convite para que vocês os acessem e vejam na íntegra. Obrigada!